Fala pessoal, então vamos voltar aqui à nossa segunda aula sobre estrelas, 11ª aula do nosso curso de Introdução à Astronomia. Então a gente vai continuar basicamente no assunto da aula anterior, a gente terminou falando sobre as propriedades das estrelas, e na aula de hoje a gente vai continuar falando das estrelas, mas a gente vai se focar nos sistemas múltiplos, né, as estrelas binárias, os diferentes tipos de estrelas binárias. Mas a gente vai basicamente falar sobre isso, principalmente porque isso está relacionado com a determinação da massa das estrelas, que é um dos principais parâmetros que a gente precisa conhecer sobre uma estrela para saber como é toda a estrutura dela. Então, só para mostrar aqui o conteúdo, nessa segunda aula sobre estrelas, a gente vai começar falando sobre esses sistemas estelares múltiplos, o que é isso, né? No caso do sistema solar, o Sol é a única estrela que está presente no sistema solar, mas em outros sistemas estelares não é bem isso que acontece. Pode ter mais de uma estrela presente no mesmo sistema estelar, sistema planetário. Essas binárias elas são de diferentes tipos, mas no geral essa classificação está mais relacionada com a forma como a gente descobriu e que a gente mede essa estrela binária do que como uma propriedade do sistema em si. E a gente vai falar disso tudo só para chegar na questão da determinação da massa, que é uma das propriedades mais importantes sobre uma estrela, mas que para sistemas binários pode ser determinado de maneira muito simples. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como calcular isso. Vocês vão ver como é fácil, é aplicar um conjuntinho de equações. A gente vai resolver um exemplo aqui na aula. Posso até pedir isso numa prova, porque realmente é uma coisa, é só seguir o passo a passo que a gente consegue determinar a massa de um conjunto de estrelas, né? Tem que ser um par binário. A gente vai ver que com a massa a gente consegue determinar, por exemplo, também a densidade das estrelas. Isso dá uma ideia para a gente de como as estrelas podem ser diferentes entre si também. E voltando no assunto da aula anterior, que a gente terminou falando sobre o diagrama HR, eu falei para vocês que ele vai aparecer em todas essas aulas sobre estrelas, e a gente vai ver que a massa ela tem muita relação com a posição na qual a estrela se encontra nesse diagrama. E como parte desse assunto a gente vai falar de uma relação entre a massa e a luminosidade, que é a quantidade de energia que a estrela emite, e isso está diretamente relacionado com o tempo de vida das estrelas, né? Quanto tempo essas estrelas vão ficar ali emitindo a energia que elas estão emitindo. Então, para começar, né, vamos falar sobre esses sistemas múltiplos. E grande parte das estrelas, né, não estão isoladas, como é o caso do Sol. Isso está relacionado ali com o processo de formação das estrelas, né, o colapso de uma nuvem de gás molecular. Mas esse colapso, né, falar sobre esse colapso da nuvem molecular, a gente vai falar na próxima aula, que a gente vai tratar exclusivamente sobre formação estelar. Aqui a única coisa que a gente precisa saber é que durante o processo de formação da estrela, essa nuvem que está colapsando ela pode resultar tanto numa estrela isolada, como é o caso do Sol no sistema solar, como num sistema múltiplo. Essa nuvem ela pode se fragmentar enquanto ela está colapsando, ela sempre se fragmenta, na verdade, mas pode acontecer dessas múltiplas estrelas, né, pode ser mais de duas, elas se formarem e permanecerem ligadas gravitacionalmente entre si, da mesma forma que os planetas estão ligados gravitacionalmente ao Sol. Essas estrelas elas ficam se orbitando. E isso, na verdade, é algo muito comum no universo. Aqui, inclusive, né, nessa figura, a gente mostra a fração de estrelas solitárias por tipo espectral. Então, nesse caso aqui, as estrelas mais frias, né, as estrelas de tipo espectral M, aquilo que a gente viu na aula passada, né, sobre classificação estelar, nesse caso, a maior parte das estrelas está isolada. Mas já no caso das estrelas como o Sol, por exemplo, mais da metade, ou praticamente a metade aqui dessas estrelas, não está isolada, está num sistema múltiplo. E aí, para mostrar também o quanto isso é comum, tem aqui alguns exemplos de sistemas múltiplos que estão próximos, até 3,8 parsecs de distância da gente. Isso é relativamente próximo quando a gente está falando de distâncias
até outras estrelas. E, inclusive a estrela mais próxima do Sol, que é Próxima Centauri, ela faz parte de um sistema múltiplo, que é na verdade um sistema de 3 estrelas. Sirius também é um sistema de 2 estrelas. Esse aqui é o que a gente vai usar como exemplo para mostrar a determinação de massa, só que mais para frente, mais para o final da aula. Enfim, tem todos esses exemplos aqui de estrelas que fazem parte de sistemas múltiplos. E dentro de 10 parsecs, que a gente chama aí de vizinhança solar, né? São as estrelas que estão próximas do Sol, a gente tem 232 estrelas isoladas, e aí 66 binárias, 14 em sistemas triplos, 3 em sistemas quádruplos e 2 em sistemas quíntuplos. São 5 estrelas que estão ali ligadas gravitacionalmente entre si. A gente faz a continha aqui e a gente vê que dá por volta de 196 estrelas em sistemas múltiplos. Então aqui na vizinhança solar, metade das estrelas fazem parte de sistemas desse tipo. Eu não coloquei aqui a imagem, né, mas é interessante comentar que na ficção, por exemplo, em Tatooine, aquele planeta de Star Wars, né, do Darth Vader, do Luke Skywalker, lá tem 2 sóis, é um sistema binário e dá pra ver o pôr do sol com 2 sóis no filme. Então, procurar aí a figura, né, a imagem, vocês vão ver como que seria quem está num planeta em torno dessas estrelas observando esse sistema binário, que é uma coisa muito comum no universo. E esses sistemas binários, né, eles já são conhecidos há muito tempo, né, desde a época de Ptolomeu, lá na Grécia, já se conhecia alguns pares binários, né, estrelas duplas, na verdade, não necessariamente são estrelas que estão ligadas gravitacionalmente, são basicamente estrelas que estão muito próximas. Isso acontece, por exemplo, para a estrela Ni, de Sagitário, essa aqui é uma letra grega, né, Ni, e elas têm uma separação só de 14 minutos. Mais ou menos aí está perto do que a gente consegue distinguir a olho nu. Então a gente consegue ver que são 2 estrelas separadas, mas que estão bem pertinho uma da outra. Mas nesse caso, por exemplo, não é necessariamente um par binário. Elas são estrelas que estão próximas uma da outra no céu, mas é uma questão de projeção. Elas podem estar muito mais distantes uma em relação à outra. Então não é porque elas estão próximas no céu que elas fazem parte de um sistema binário real, gravitacionalmente ligado. Então tem essa diferença. Eu vou mostrar no próximo slide o que é uma binária visual, o que é uma binária óptica, né? E uma binária real. E só para exemplificar isso que eu estou falando, né, essas estrelas, quando a gente olha para o céu a olho nu, a gente vê elas muito próximas entre si, parece mesmo ali que é um sistema múltiplo. Mas quando a gente olha essa estrela no telescópio, por exemplo, que a gente consegue ver estrelas que a gente não vê a olho nu, a gente vê que próximo dessas estrelas também existem várias outras estrelas. Então não é nada trivial a gente determinar se uma estrela está gravitacionalmente ligada à outra. Não é só estar próxima do céu que faz com que as estrelas façam parte de um sistema múltiplo real, que elas façam parte de um sistema binário, de um sistema de 3 estrelas, de 4 estrelas, enfim. Não é só a proximidade no céu. Vou mostrar que tem vários métodos que a gente usa para determinar se isso de fato é um sistema binário real. Isso vem sendo estudado na astronomia há muito tempo, inclusive, né? Desde do século XIX aqui, né, com William Herschel, ele já estava criando aqui um catálogo de estrelas e publicando artigos falando, né, fazendo contas a respeito do que se poderia estudar com esse tipo de estrela. E uma característica fundamental das estrelas, né, como eu comentei antes, é que se a gente sabe a órbita das estrelas num sistema múltiplo, principalmente num sistema duplo, né, num sistema binário, que é muito mais fácil de calcular, se a gente sabe a órbita dessas estrelas, a gente consegue determinar a massa dessas estrelas. E isso é um parâmetro fundamental que não pode ser diretamente observado. Então a gente só consegue determinar a massa, medir a massa,
quando essa estrela faz parte de um sistema múltiplo. Hoje em dia a gente até tem outros métodos para determinar a massa da estrela, que é baseado em modelos de evolução estelar, mas a gente só consegue construir esses modelos porque a gente sabe a massa de sistemas binários que a gente usa como referência para preparar os nossos modelos que fazem simulações em computador. Então, a massa das estrelas é um parâmetro fundamental e a gente só consegue determinar diretamente. A gente não consegue determinar diretamente, né? Mas a gente consegue inferir a partir da órbita das estrelas em sistemas binários. Então, eles são muito importantes e vêm sendo estudados há muitos anos na astronomia. Aqui, aquilo que eu estava comentando, né? Acho que eu inverti a ordem dos slides, que estrelas que estão próximas entre si no céu não necessariamente são binárias reais. Existem as binárias óticas ou aparentes, que são sistemas que estão alinhados na linha divisada. São estrelas que, pelo alinhamento, né, pela posição delas, elas aparecem próximas entre si na esfera celeste, mas na verdade uma das estrelas pode estar muito mais longe do que a outra, né? A distância dessas estrelas até a Terra. Isso aqui tem um exemplo, né, de estrelas que quando a gente olha elas na esfera celeste, parece que elas estão ali coladas uma na outra, mas uma delas está a 140 parsecs de distância da gente, a outra já está a 179 parsecs de distância, então elas estão a uma distância aí de 40 parsecs uma da outra. Isso realmente, com certeza, não é um sistema que está ligado gravitacionalmente. Um parsec já é longe demais para a gente considerar que o sistema possa estar ligado gravitacionalmente. Um parsec é a distância de uma estrela até outra em média. Estrelas que não estão ligadas entre si. Então essas estrelas definitivamente não fazem parte de um par binário real, mas quando a gente olha elas no céu, elas parecem que estão na mesma posição. Isso é meramente uma questão de projeção da posição dessas estrelas na esfera celeste. E o que é uma binária real? Então, a binária a gente chama de binária real quando é um sistema ligado gravitacionalmente. Então, as duas estrelas elas giram em torno do centro de massa que elas têm em comum. Todas elas orbitam esse centro de massa em comum. E a gente precisa, então, estudar a órbita dessas estrelas para a gente poder chegar no que a gente quer, que é a determinação da massa dessas estrelas. Então, a próxima figura aqui mostra, né, a órbita das estrelas em sistemas binários. Então, quando é um sistema real, né, uma binária real, elas estão ligadas gravitacionalmente, então elas orbitam uma com relação à outra. É igual à órbita dos planetas em torno do Sol. Para os planetas e para o Sol é a mesma coisa. Os planetas não orbitam o Sol. Os planetas e o Sol orbitam o centro de massa entre eles. Só que o centro de massa, no caso do sistema solar, ele fica dentro do Sol. Ele fica mais próximo do corpo que tem a maior massa. Isso também acontece com as estrelas. Mas as órbitas, as leis que regem as órbitas, são exatamente as mesmas leis que regem a órbita dos movimentos planetários no sistema solar. É a lei da gravitação, basicamente, no problema aqui de dois corpos. Então, as estrelas elas orbitam esse centro de massa que elas têm em comum. Essa estrela aqui ela é representada maior, porque ela seria a estrela que tem mais massa nesse caso. Então, esse centro de massa ele fica mais próximo dessa estrela. E a órbita dessas estrelas é sempre dessa forma, que elas estão sempre em pontos opostos com relação a esse centro de massa. E quando uma se desloca nessa direção, a outra se desloca nessa direção, sempre se mantendo em pontos opostos com relação a esse centro de massa. E esse centro de massa ele fica no foco dessa elipse que representa a órbita da estrela. Do mesmo jeito que os planetas têm órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol fica em um dos focos. No caso, o Sol fica em um dos focos porque o centro de massa, a diferença de massa entre o Sol e os planetas é tão grande que esse centro de massa ele fica dentro do Sol, tá? Como se os planetas orbitassem o Sol. Mas o Sol ele também tem um movimento que é causado pelo movimento dos planetas. A gente viu que isso acontece para todas as estrelas que têm planetas na aula que a gente falou
sobre exoplanetas. Os métodos de detecção de exoplanetas se baseiam exatamente nisso, nesse movimento da estrela em torno do centro de massa. O que está acontecendo aqui é exatamente a mesma coisa. Só que como a diferença de massa agora não é tão grande como a diferença de massa entre uma estrela e um planeta, por exemplo, esse centro de massa ele fica bem distante das estrelas, então as duas estrelas apresentam um movimento que é considerável. Essa animação aqui mostra isso que eu estou falando, né, que elas sempre se encontram em pontos diametralmente opostos, mas nesse caso aqui está representado como se as duas estrelas tivessem a mesma massa. E aí o centro de massa fica exatamente no meio entre elas e a órbita das duas é exatamente igual. Nesse caso aqui não, nesse caso uma das estrelas tem um pouco mais de massa, essa estrela aqui seria mais massiva do que essa estrela aqui, então o centro de massa fica mais próximo dessa estrela e o movimento dela é menos significativo. Então é isso que a gente tem que ver sobre as órbitas. E já que as órbitas são elípticas, deixa eu só mostrar para vocês o que é uma elipse, né? Elipse é um conjunto, a definição formal é o que está aqui, né? Um conjunto de pontos tais que a soma das distâncias de P a dois pontos fixos é constante. Então, num círculo, né, numa circunferência, a gente tem aqui o centro, a gente teria um raio, e todos os pontos da circunferência teriam a mesma distância até esse centro. Então, é como se o raio fosse fixo. No caso da elipse, não. No caso da elipse é um pouco mais generalizado. Ao invés de ter um centro, a gente tem dois focos, né, a mesma distância desse centro. E o que é constante aqui, né, no caso da circunferência, o que é constante é a distância até o centro. No caso da elipse, o que é constante é a soma da distância até os dois focos. Então, se, por exemplo, a gente quer desenhar uma elipse, você pode fixar dois pontos aqui, amarrar uma linha entre esses dois pontos, e aí você puxa a linha e faz o desenho em volta sempre com a linha esticada. Isso vai dar uma elipse. Basicamente é a imagem que você forma quando você toma essa distância entre os dois focos como uma constante. E uma das propriedades, né, dos parâmetros que define a elipse, que a gente vai usar bastante, é esse parâmetro A aqui. Então, quando a gente olha a elipse, a gente vê que a gente forma aqui dois eixos. Tem esse eixo AB, que é um eixo maior, que é o eixo que contém os focos, e a gente tem esse eixo DC, que é perpendicular a esse eixo principal, e esse aqui seria o eixo menor. O parâmetro que a gente usa para definir a elipse, para definir a órbita das estrelas, é esse parâmetro A aqui, que é metade desse semieixo maior. Metade do semieixo que contém os dois focos da elipse. Com isso, a gente consegue definir a órbita, com isso e com o período da órbita, a gente consegue definir a órbita de uma estrela. Então, basicamente é isso que eu falei aqui. E a gente chama esse A de semi-eixo maior, porque ele faz parte do eixo maior, né, o eixo AB, e é semi-eixo porque é só metade do eixo. Então esse A é o semi-eixo maior de uma elipse, e como as órbitas são elípticas, é comum a gente falar no semi-eixo maior da órbita. Então é exatamente disso aqui que a gente está falando, é um parâmetro que define a elipse. E os focos, né, são importantes também porque na órbita o centro de massa entre as estrelas fica sempre em um dos focos da elipse que corresponde à órbita dessas estrelas. Então o foco é importante porque o centro de massa sempre fica no foco, e o semi-eixo maior é importante porque a gente usa esse parâmetro para definir, para caracterizar a órbita da estrela. Estou aqui mostrando de novo aquela figura, né, com as órbitas e mostrando a terceira lei de Kepler, que é a equação que a gente usa para determinar a órbita das estrelas. Então é uma equação bastante simples. Ela relaciona a massa total do sistema binário. Então é M1 mais M2 é a massa da estrela primária, que é a estrela de maior luminosidade, geralmente também é a estrela de maior massa. Então a gente chama de primária a estrela de maior luminosidade.
que tem o maior brilho aparente. Nesse caso, a gente sabe que a estrela de maior luminosidade ela tem também o maior brilho aparente, porque as duas estrelas do sistema múltiplo estão à mesma distância da Terra, porque a distância entre elas é muito menor do que a distância entre elas e a Terra, então a gente pode aproximar que elas estão à mesma distância da Terra. Então, se uma tem um maior brilho aparente, ela também tem maior luminosidade. Então, aqui o que a gente está fazendo... Então, justamente, né, comentando isso que eu estou falando, essa que tem maior brilho é a primária, a que tem menor brilho é a secundária. E aqui o que a gente está relacionando é a soma da massa dessas duas estrelas com o período da órbita delas. O período é sempre o mesmo para as duas estrelas, como eu mostrei para vocês na órbita. Elas estão sempre em pontos diametralmente opostos da elipse que forma a órbita delas. Então, quando uma dá uma volta em torno dessa elipse, a outra também dá exatamente uma volta em torno dessa elipse. Então, o período das duas é o mesmo. Então, a gente fala apenas do período do sistema binário. A gente não precisa falar do período da estrela primária ou do período da estrela secundária. É sempre o mesmo. Então, essa equação ela relaciona a soma das massas com o período e com o tamanho do semi-eixo maior da estrela primária e do semi-eixo maior da estrela secundária. Na verdade, a soma desses dois semi-eixos. Então, a soma das massas, a massa total desse sistema, está relacionado com a soma dos semi-eixos e com o período. Isso aqui é tudo constante. Isso aqui é só elevar ao cubo e elevar ao quadrado. Então, é bem simples para determinar. Eu vou mostrar o exemplo mais para frente para vocês. Mas, no geral, é bem simples. A dificuldade é justamente que muitas dessas estrelas elas têm períodos muito grandes, gigantescos, né? Pode ser até de milhares de anos. E aí, nesse caso, a gente não consegue medir o tamanho dos semi-eixos. A gente consegue medir isso, geralmente, quando as estrelas estão próximas da gente. Eu vou mostrar para vocês que o que a gente mede é o diâmetro aparente disso, né? O diâmetro angular disso que a gente precisa transformar numa distância linear, e para isso a gente precisa conhecer a distância. E quanto mais próximo, maior vai ser esse diâmetro angular para o tamanho do semi-eixo. Então é mais fácil medir para sistemas que estão mais próximos e para sistemas que têm um período menor. Até um período de 50 anos, a gente consegue medir o tamanho dos semi-eixos. Mas mais do que isso, né, para estrelas com períodos de milhares de anos, a gente já não consegue medir o tamanho dos semi-eixos. E aí não consegue medir a massa. Ok, mas essa relação aqui, ela dá pra gente a massa total do sistema, não dá a massa individual de cada estrela. Mas isso a gente também consegue determinar, porque isso está relacionado com a distância entre a estrela e o centro de massa, que está relacionado também com o tamanho do semi-eixo que a gente mede. E é basicamente essa relação aqui. Quanto maior a massa, mais próxima a estrela vai estar do centro de massa. Basicamente é isso. Se a massa for muito grande, o centro de massa ele fica deslocado para mais próximo desse objeto que tem a maior massa. É como se fosse esse balanço aqui. O mesmo princípio aqui. Basicamente, para equilibrar um balanço aqui, a gente precisa colocar a massa maior numa distância menor e a massa menor numa distância maior. É exatamente isso que está acontecendo quando a gente calcula o centro de massa. E a relação ela é bem direta, é só a gente pegar a razão das massas é igual ao inverso da razão entre os semi-eixos. Então, se a gente sabe os semi-eixos, a gente sabe a razão das massas. Se a gente sabe os semi-eixos e o período, a gente sabe a massa total do sistema. E aí lá no final da aula a gente vai calcular. Então aqui é só resumindo isso que eu falei, né? Que conhecendo os semi-eixos e o período, a gente consegue medir a massa total e a razão das massas. Só que existem algumas questões que na prática complicam bastante essas medidas,
como, por exemplo, o movimento próprio das estrelas. Até a paralaxe também, que a gente tem que levar em conta. Eu mostrei para vocês na última aula que a posição da estrela na esfera celeste ela varia ao longo do tempo, tanto como um reflexo do movimento da Terra em torno do Sol, que faz com que a estrela varie a posição dela ali num ciclo de um ano, que é o que a gente chama de paralaxe, e tem também o movimento próprio da estrela, porque as estrelas elas estão se deslocando na nossa galáxia e por conta disso, né, como cada estrela está se deslocando com uma velocidade diferente, numa direção diferente, elas têm um movimento aparente entre si na esfera celeste e é como se a estrela estivesse então mudando sua posição na esfera celeste com o tempo. Então tudo isso complica na hora que a gente quer determinar o tamanho do semi-eixo maior. Todos esses efeitos eles têm que ser levados em conta. É possível levar isso em conta, mas é uma complicação. E uma outra complicação é que geralmente esse sistema está inclinado, né, com relação ao observador, e aí a gente também precisa levar em conta essa projeção, que na maior parte das vezes a gente nem conhece qual é o ângulo de inclinação. Mas existem casos que, no geral, é possível levar em conta os efeitos desse movimento do sistema que não está relacionado com a órbita das estrelas, né? Tem tanto movimento relacionado à paralaxe quanto o movimento relacionado ao movimento próprio do sistema. Nesse caso, quando a gente fala de um sistema múltiplo, ele também está orbitando a galáxia. Então, na verdade, é o centro de massa que orbita a galáxia, enquanto as estrelas orbitam o centro de massa. Pode parecer uma coisa meio confusa, mas não é tão confuso assim. É igual a Terra, a Lua orbitando a Terra que orbita o Sol. Então, é um conceito que a gente já viu. Mas é basicamente o que acontece. O centro de massa orbita a galáxia, então tem um movimento, e as estrelas orbitam o centro de massa. Mas todos esses efeitos é possível levar em conta, apesar de não ser tão simples, e também é possível levar em conta a questão da projeção do sistema. Mas são coisas que complicam. Okay. Então, agora a gente vai falar dos tipos de sistemas múltiplos, né? Os tipos de binárias, na verdade, que a gente vai focar aqui. E aqui, nesse slide, mostra todos os tipos, depois eu vou entrar em detalhes sobre cada um deles, mas aqui é só para comentar que, geralmente, o tipo da binária tem muito mais a ver com a forma como ela foi descoberta, com a forma como ela foi estudada, do que com a propriedade desse sistema em si. Só no caso aqui da binária de contato é que a gente está classificando de acordo com uma propriedade do sistema. São estrelas que eu escrevi aqui que praticamente encostam uma na outra, mas existem casos que essas estrelas estão literalmente encostadas uma na outra, quando elas estão muito próximas entre si. Mas em todos os outros casos, nas binárias visuais, nas binárias eclipsantes, espectroscópicas e astrométricas, essa classificação vem de como esse sistema foi estudado. As binárias visuais são quando a gente consegue identificar individualmente cada uma das estrelas em uma imagem. Não necessariamente a olho nu, né, com auxílio de um telescópio, com auxílio de instrumentos de detecção, mas são casos em que as duas estrelas podem ser vistas na imagem. Nos outros casos, a gente não vê diretamente a estrela secundária, a gente só vê diretamente a estrela primária. E aí, se vocês lembrarem lá da aula de exoplanetas, vocês vão perceber que é exatamente o mesmo problema aqui. A gente está vendo a estrela, mas a gente não está vendo o corpo que orbita a estrela. No caso dos exoplanetas, era um planeta orbitando a estrela. No caso do sistema binário, é uma outra estrela orbitando essa estrela. Mas é exatamente o mesmo problema e a forma de estudar, de detectar, também é exatamente a mesma. As binárias eclipsantes são aquelas que são estudadas através do eclipse, né? Através do método de trânsito. Quando uma estrela passa na frente da outra, acontece uma diminuição do brilho dessa estrela. Então é como o planeta, quando passava na frente da estrela, causava uma diminuição do brilho, aqui acontece a mesma coisa. Curva de luz ela é um pouquinho diferente, porque essa estrela que está
eclipsando, ela também tem um brilho próprio. No caso do exoplaneta, ele só reflete o brilho da estrela, mas é um caso muito semelhante. A gente estuda através da curva de luz. As binárias espectroscópicas, a gente olha pelas linhas espectrais. Do mesmo jeito que exoplanetas são descobertos, né, por um zigue-zague das linhas espectrais da estrela, por causa do efeito Doppler, né, tem um momento que a estrela está se afastando da gente, tem um momento que a estrela está se aproximando da gente, por causa da órbita dela em torno do centro de massa. No caso dos sistemas binários, a gente também consegue identificar isso, só que a diferença aqui é que a estrela secundária ela também tem as suas linhas espectrais, então a gente vê uma dupla de linhas espectrais para cada uma das linhas que a gente veria em laboratório, e a gente vê uma linha se deslocando para o vermelho, enquanto a outra se desloca para o azul. Então são uma dupla de linhas espectrais para cada linha espectral em repouso. E no caso das binárias astrométricas, é quando a gente não observa a estrela secundária, mas a gente observa um movimento da estrela primária no céu que só pode ser explicado pela órbita de uma estrela em torno dela. Ou uma estrela ou um planeta, mas pelo tamanho, né, do deslocamento, a gente consegue saber a massa do sistema, da companheira, né, pela massa a gente consegue saber se é um planeta ou se é uma outra estrela que está orbitando essa estrela e causando esse movimento aparente no céu. Então, só para comentar individualmente cada um desses que eu falei, as binárias visuais, para elas serem binárias visuais, elas têm que ter uma separação entre elas de mais do que 1 segundo de arco. Por que 1 segundo? Né? Porque esse é o limite que a gente tem para distinguir entre duas fontes usando os telescópios da Terra. Coisas que estão mais próximas que isso a gente não consegue distinguir, porque a própria turbulência da atmosfera da Terra faz com que a luz que está chegando desses astros ocupe mais do que 1 segundo de arco. Mesmo se for uma fonte pontual, tanto a turbulência da atmosfera quanto a própria natureza ondulatória da luz faz com que ela pareça que tenha pelo menos 1 segundo de arco. Então, se a estrela parece que tem 1 segundo de arco, a outra estrela apareceria dentro também desse 1 segundo de arco, se a separação entre elas for menor do que isso, e a gente não conseguiria distinguir. É uma limitação instrumental e física, porque também está relacionado com a natureza ondulatória da luz. Então, a gente só consegue observar os sistemas binários que têm separação maior do que essa. Só que nesse caso, quando a separação é maior do que 1 segundo de arco, né, exceto para as estrelas que estão realmente muito próximas, de poucos parsecs de distância do Sol, todos os casos que estão mais de 1 segundo de arco, muito provavelmente são binárias ópticas, não são binárias reais. Porque se a separação é maior do que 1 segundo de arco, quando a gente olha a separação física entre esses dois astros, né, quando a gente transforma de separação angular para separação física usando a distância até esse sistema, a gente vê que essas estrelas elas estão muito longe entre si, então elas não podem estar ligadas gravitacionalmente. Ou se estão ligadas gravitacionalmente, o período vai ser muito longo, né? Quanto maior a distância entre elas, maior é o período da órbita delas, e a gente não conseguiria medir esse período, que pode chegar a vários milhares de anos. Então, se a gente não consegue medir o período, a gente também não consegue medir o tamanho dos semi-eixos, a gente não consegue medir a massa, que é o que a gente está interessado. Então, as binárias visuais, no geral, elas só são reais para estrelas que estão muito próximas do Sol, só alguns parsecs. Aqui tem um exemplo, né? Essa estrela que fica na constelação do Cisne. As estrelas estão separadas por 35 segundos de arco entre si, que quando a gente olha olho nu praticamente não consegue distinguir isso. Olho nu é mais ou menos 1 minuto que a gente consegue distinguir, então nesse caso aqui é metade disso, a gente não conseguiria. Mas olhando um telescópio, por exemplo, é fácil perceber que são duas estrelas distintas.
mas a separação angular delas de 35 segundos de arco corresponde a uma distância entre as duas estrelas de 4.080 unidades astronômicas. Ou seja, essas estrelas elas estão distantes entre si 4.080 vezes mais do que a Terra está distante do Sol. Então é realmente muito longe. Isso considerando que a distância para essas estrelas é de 380 anos-luz. Quanto maior for a distância das estrelas, maior vai ser essa distância entre elas para uma mesma separação angular. Isso é uma coisa que a gente vai, na hora que eu estiver mostrando o cálculo da massa do sistema de Sirius, eu vou explicar melhor essa questão. Mas o ponto aqui é que para a gente transformar da separação para a distância real entre as estrelas, a gente precisa conhecer a distância entre a Terra e esse sistema. E aí, nesse caso, com essa distância de 380 anos-luz, essa separação corresponde a uma distância entre essas estrelas de 4.080 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Se essas estrelas estiverem ligadas gravitacionalmente, né, que a gente não tem como saber, o movimento delas, uma com relação à outra, é muito pequeno para a gente conseguir medir e observar a órbita dessas estrelas, mas se elas estiverem ligadas gravitacionalmente a essa distância, o período delas deve ser de 100.000 ou mais anos. Então elas demoram 100.000 anos para dar uma volta uma em torno da outra. É praticamente impossível a gente... Praticamente não, é impossível a gente medir a órbita dessas estrelas. Então a gente nem sabe se elas estão ligadas gravitacionalmente entre si. A gente teria que esperar aí, não 100.000 anos, né? Não precisa dar uma volta completa, mas a gente precisa esperar uma fração significativa desse tempo para verificar se o movimento aparente dessas estrelas corresponde a elas estarem orbitando um mesmo centro de massa. Então, no caso da maior parte das binárias visuais, a gente não consegue saber se elas são binárias óticas ou binárias reais. Elas podem ser falsas, simplesmente parecer que são binárias, porque as estrelas se encontram próximas entre si quando a gente projeta a posição delas na esfera celeste. Mas elas podem estar bem distantes uma da outra e não estar ligadas gravitacionalmente, que é o que ocorre na maioria dos casos. Já nos outros casos de detecção, não é isso que acontece. Nos outros casos, a gente sabe que as estrelas estão ligadas gravitacionalmente entre si, que é basicamente o que a gente mede. A gente mede a órbita, os efeitos da órbita dessas estrelas. Nas binárias eclipsantes, né, um caso mais raro, porque a inclinação desse sistema é a mesma coisa que acontecia no caso dos exoplanetas. Né? A inclinação do sistema ela tem que estar perfeita com relação ao Sol para uma estrela passar na frente da outra conforme ela estiver orbitando esse sistema. É exatamente o mesmo caso do método de detecção de exoplanetas pelo método de trânsito, que usa a curva de luz. Né? Só para lembrar vocês, curva de luz é a variação no brilho de uma estrela em função do tempo. Então, no geral, a gente só está vendo uma estrela, a gente só está vendo a estrela primária, a mais luminosa, mais brilhante, né? Só que conforme a gente observa o brilho dela no tempo, chega um ponto que esse brilho cai, depois ele volta ao valor que estava antes, depois ele cai de novo, só que ele cai menos do que tinha caído antes, e depois ele volta. Isso aqui é a diferença para os exoplanetas. Porque no caso do exoplaneta, ele só reflete, né, o brilho da estrela. Ele tem ali um brilho próprio, né, por causa do calor dele. Eu mostrei para vocês algumas aulas atrás que todo o corpo emite radiação, porque ele tem uma temperatura, né, quando a gente estava falando de radiação de corpo negro. Então o planeta ele também emite, só que ele emite lá no infravermelho, a temperatura dele é muito baixa. Aqui a gente está vendo essas estrelas nos comprimentos de onda da luz visível. Então, nesse caso, a gente considera, né, que os planetas não têm brilho, não emitem luz, então ele só reflete, para esses comprimentos de onda, ele só reflete a luz da estrela, e nesse caso aqui não. No caso da binária, a outra estrela ela também tem luz própria, ela também emite luz. Então, no caso do planeta,
a gente só vê uma queda no brilho quando o planeta passa na frente da estrela. Nesse caso aqui, quando essa estrela passa atrás da outra, a gente também vê uma, uma queda no brilho. Justamente porque a gente deixou de ver o brilho dessa estrela. E a queda é mais significativa quando ela passa atrás da outra. Porque quando ela está passando atrás, né, esse caso. Aqui está o contrário, mas na verdade quando ela está passando atrás da estrela é quando tem a maior queda no brilho, porque a gente perde totalmente a informação, né, a luz que a gente estaria recebendo dessa estrela. Quando ela passa na frente, a gente está recebendo uma fração do brilho da estrela primária e a gente está recebendo todo o brilho da estrela secundária. Então essa queda ela é maior quando a secundária passa atrás da primária, é o que está sendo representado aqui nessa animação. Basicamente, né, se a gente mesmo não conseguindo ver diretamente a estrela secundária, a gente observando a estrela primária e como o brilho dela varia com o tempo, a gente consegue determinar o período dessa órbita entre as estrelas, consegue determinar o tamanho relativo entre as estrelas e aí, pelas equações também que a gente usa para determinar a massa, a gente consegue determinar também a massa dessas estrelas. Então é muito importante esse tipo de determinação, né? Esse tipo de configuração, quando a gente consegue observar essa variação no brilho, porque existem vários parâmetros das estrelas que a gente consegue medir através disso. Mas enfim, só para resumir, né, as binárias eclipsantes são aquelas que a gente detecta ou que a gente estuda pelo método de variação no brilho, pelo método da curva de luz. E uma binária ela pode ser eclipsante e visual, ela pode ser eclipsante e espectroscópica. Se ela é estudada nos dois métodos, a gente classifica ela nos dois casos. Então, a binária eclipsante é uma que foi estudada ou foi descoberta pelo método de variação no brilho. Já as binárias espectroscópicas são as que são detectadas através do espectro, através das linhas espectrais. Quando a gente estava falando da detecção de exoplanetas, a gente estava falando, nesse caso, do método de velocidade radial. Porque é basicamente o que a gente está medindo aqui. Imagina que a gente aqui é o observador, observando esse sistema aqui. E conforme as estrelas orbitam, deixa eu voltar o slide para ver se a animação não vai de novo. Tá, não vai de novo a animação. Enfim, vocês podem ver nos slides. O que acontece aqui é que uma das estrelas ela vai estar, em algum momento, ela vai estar se afastando do observador e a outra estrela vai estar se aproximando. Em outro momento, essa estrela vai estar se aproximando e essa estrela aqui vai estar se afastando. E como a gente viu pelo efeito Doppler, se a estrela está se afastando ou se aproximando, as linhas espectrais vão se deslocar. Se a estrela está se afastando, as linhas espectrais elas se deslocam para os comprimentos de onda mais vermelhos. Se a estrela está se aproximando, ela se desloca para os comprimentos de onda mais azuis. Nesse caso aqui, a gente tem tanto uma estrela se afastando quanto uma estrela se aproximando. Então, o que acontece é que as linhas espectrais elas vão se dividir e aí uma determinada linha, para a estrela que está se afastando, desloca para o vermelho, para a estrela que está se aproximando, desloca para o azul. Então, essas linhas espectrais elas se dividem e quando as estrelas mudam, né, quando a órbita chega num outro ponto, a estrela que estava se aproximando passa a se afastar, a estrela que estava se afastando passa a se aproximar. E aí o que acontece é que essa linha espectral que se dividiu, ela fica fazendo um movimento periódico, que é justamente o período entre a órbita dessas estrelas. Então, nesse caso, também é possível identificar as estrelas. E pelo tanto que essas
que essas linhas se deslocam, a gente também sabe o quanto essas estrelas estão se deslocando. Está relacionado diretamente com o tamanho da órbita das estrelas, está relacionado então com o tamanho dos semi-eixos maior e menor. Então, por esse método, a gente consegue medir tanto o período quanto quanto as massas das estrelas, porque a gente consegue medir os tamanhos dos semi-eixos, pelo tanto que se deslocam as linhas espectrais. Nesse caso aqui, a gente não consegue medir o raio das estrelas como a gente consegue fazer no caso do método da curva de luz. Aqui a gente só mede o período e o tamanho das órbitas. E é basicamente o que a gente tinha falado sobre os exoplanetas, né? O exoplaneta, ele causa também esse movimento na estrela, ela está se afastando, se aproximando, só que no caso dos exoplanetas a gente só está vendo o espectro de uma estrela. E aí é uma linha que vai para o vermelho, vem para o azul, vai para o vermelho, vem para o azul. A diferença aqui é que tem as duas estrelas e as linhas espectrais então elas se dividem. A que está se aproximando e a que está se afastando. Esse método aqui, ele usa o espectro, né? Então é um método um pouco diferente, né? Do anterior. A gente estava falando também sobre instrumentos, né? O método anterior, ele só usa fotometria, filtros fotométricos, então ele é observacionalmente menos custoso. Esse método aqui ele precisa do espectro da estrela, não só o espectro, mas precisa do espectro em função do tempo, então tem que ficar tirando o espectro da estrela várias vezes, então ele é um pouco mais custoso observacionalmente, mas nesse caso aqui a gente não depende da estrela, da inclinação estar perfeitamente alinhada com o sistema solar, que no caso anterior, só quando uma estrela passa na frente da outra que a gente consegue detectar. Nesse caso aqui, mesmo se tiver uma inclinação, a gente consegue detectar as diferenças, né, a variação da posição das linhas espectrais. Só que a inclinação ela acaba criando um efeito de projeção aí que precisa ser levado em conta. E o último método, né, que está relacionado com a forma como é estudado e que está relacionado com um método de detecção são as binárias astrométricas, né? Se eu não me engano, isso daqui é Sirius, exatamente, foi uma que foi descoberta dessa forma. Essa trajetória ela foi observada durante 80 anos, mas isso já tinha sido descoberto alguns anos antes. E aí, observando essa trajetória ao longo de 80 anos, a gente percebe que a estrela faz um movimento desse tipo aqui. Eu tinha mostrado para vocês na última aula, por exemplo, a estrela de Barnard. Ela faz um movimento parecido por causa da paralaxe. Só que a paralaxe ela tem que ser anual. A paralaxe é um reflexo do movimento da Terra em torno do Sol. Então, é um movimento periódico que tem um período de 1 ano. Nesse caso aqui, a gente vê que não é o que está acontecendo. Existe esse movimento da estrela, nessa direção aqui, que é por conta do movimento próprio da estrela, por conta do movimento da estrela em torno da nossa galáxia. E existe, além disso, um movimento aqui em torno de alguma coisa, que só pode ser explicado pela presença de uma outra estrela nesse sistema, que estaria fazendo esse movimento aqui no céu, e aí olhando como se diz? Esse movimento aqui corresponde a uma órbita entre essas duas estrelas, né? Que no céu resulta nesse movimento aparente, mas se a gente pudesse olhar esse sistema de cima, por exemplo, o que a gente veria é isso aqui. Então, lá em 1900, a estrela teria que estar nessa posição aqui. Em 1940, ela estaria nessa posição. Em 1950, nessa posição. Se isso acontecesse, né, se o movimento fosse dessa forma, o movimento aparente da estrela no céu seria esse. Então, a gente observando esse movimento aparente, a gente consegue inferir, essa palavra que eu estava procurando, através do movimento aparente, a gente consegue inferir que a órbita da estrela tem que ser essa daqui, e para a estrela ter essa órbita, ela precisa ter uma estrela companheira para estar causando essa órbita em torno de um centro de massa em comum. Então, essa estrela Sirius B, ela é
inferida, ela não foi observada. Hoje em dia ela foi observada, eu vou mostrar para vocês. Mas quando isso aqui foi detectado, essa estrela a gente não conseguia ver. Ela tem um brilho muito menor do que o brilho de Sirius e ela está muito perto de Sirius. Então, o brilho de Sirius ofusca essa estrela, a gente não consegue ver ela. E aí, só por esse movimento aparente, foi possível inferir, então, que deveria existir uma estrela Sirius B, e isso faz, então, com que o sistema, né, com que a estrela Sirius faça parte de um sistema binário. Então, a binária astrométrica, que foi descoberta pelo movimento da estrela na esfera celeste. Só para comentar, né, o movimento ele é um pouco mais complexo que isso também, porque, igual eu estava falando para vocês, tem a questão da paralaxe, que é anual. Então, além desse movimento aqui, nesse deslocamento daqui para cá, que está relacionado com o movimento próprio, além desse deslocamento em torno desse eixo aqui, que está relacionado com a órbita da estrela companheira, ainda existe um movimento da paralaxe, que seria um movimento anual nessa direção aqui. Então, entre esse ponto e esse ponto, haveriam 10 oscilações, que não estão representadas aqui, que são relacionadas com a paralaxe. Para poder estimar, né, para poder inferir as órbitas, é preciso levar tudo isso em conta. A paralaxe, então tem que conhecer a distância da estrela, e o movimento próprio, que tem que ser medido ao longo de um grande intervalo de tempo para conseguir entender o que é movimento próprio, o que é paralaxe e o que é um movimento que pode ser causado pela presença de uma estrela companheira. Mas o ponto é que tudo isso pode ser levado em conta e a gente consegue inferir a órbita dessas estrelas através desse método. Mas nesse caso aqui, né, em 2004, isso foi descoberto bem antes, mas em 2003, 2004, usando o telescópio espacial Hubble, porque aí os telescópios terrestres eles não conseguem fazer essa separação entre as duas estrelas, justamente por causa da turbulência, principalmente por causa da turbulência da atmosfera, mas usando um telescópio espacial foi possível observar essa estrela companheira que tinha sido inferida. Então isso mostra que os métodos funcionam, né? Não teria por que não funcionar. É mais um caso que mostra que a gravidade, né, a lei da gravitação, ela é universal e pode ser aplicada em todos os casos. É justamente que mostrando. Então essa aqui é a estrela principal, é a estrela primária, que é Sirius A, e essa aqui, esse pontinho aqui, é a estrela secundária, Sirius B. Então a partir do momento que ela foi observada, né, que a gente conseguiu ver as duas, ela também passa a ser uma binária visual. Binária visual é quando a gente consegue observar separadamente as duas estrelas. Mas ela não deixou de ser uma binária astrométrica. Ela foi descoberta pelo método de astrometria. Então, assim, essa classificação, igual eu falei, ela não está relacionada com a natureza do objeto em si. Ela está mais relacionada com a forma como esse objeto foi descoberto e como ele é estudado posteriormente. Então, é uma classificação baseada em como o objeto está sendo estudado. O que acontece é que, geralmente, quando a gente observa a binária de um jeito, a gente não observa de outro. Aí fica só com uma classificação. Mas quando a gente observa nos dois casos, a gente pode classificar tanto um caso quanto o outro. A gente fala que é uma binária astrométrica e visual. Não está relacionado com nenhuma propriedade do sistema em si. No caso, só a inclinação, no caso da binária eclipsante. Porque aí a inclinação ela precisa ter uma inclinação ótima para a gente conseguir observar aqui da Terra. Agora, esse próximo caso que eu vou mostrar para vocês de binária, aqui não. Aqui está relacionado com uma propriedade do sistema em si, que são as binárias de contato. São sistemas eclipsantes também, mas eles têm períodos extremamente curtos, né? Pode ser poucas horas, em alguns casos chega a ser minutos. E aí, quando a gente vai calcular a distância entre essas estrelas, elas estão em contato uma com a outra, elas estão literalmente coladas. Mas existem diferentes casos de binários de contato que a gente determina a partir do que a gente chama de lóbulo de Roche. Eu vou mostrar para vocês o que é isso no próximo slide. E essa imagem aqui, obviamente, é uma representação artística, né? A gente não tem
essa ampliação toda para a gente ver o sistema desse tipo. Mas ela representa bem o que está acontecendo nesse sistema. As estrelas elas ficam mais alongadas, né? Porque justamente por causa da influência gravitacional da outra estrela, existe ali a troca de material entre elas. Em alguns casos, elas compartilham esse mesmo envoltório de matéria. Elas estão literalmente em contato uma com a outra. O lóbulo de Roche, então, a definição formal dele é que ele é uma equipotencial gravitacional. É uma superfície de mesmo potencial gravitacional. No caso, assim, se a gente considera uma estrela isolada, essas superfícies são esferas. Né? Então, se você está sempre a uma mesma distância, independente da orientação que você está, você sofre a mesma influência da gravidade. Né? Todo mundo que está na Terra está à mesma distância do centro da Terra. Tem uma pequena variação por causa da altitude, mas é muito pequena. Então a gente considera que a gente está à mesma distância do centro da Terra, todo mundo está sofrendo a mesma força gravitacional. No caso aqui, para você estar sofrendo a mesma força gravitacional, você tem que estar numa superfície que tem esse formato aqui. E essa distância, né, esse limite dessa superfície, ele é determinado pela massa e pela distância entre as estrelas. E o importante aqui, né, esse ponto que une as duas, a gente chama de ponto de Lagrange. E o que é importante o que está dentro dessa superfície está gravitacionalmente ligado a essa estrela. O que está dentro dessa superfície aqui está gravitacionalmente ligado a essa estrela aqui. E aí isso define três tipos de binárias que a gente pode ter, né, que quando, né, são três casos possíveis, quando o raio das duas estrelas, é menor do que o lóbulo de Roche de cada uma. Então o raio da estrela não chega nesse ponto L, que é o ponto de Lagrange desse sistema. Nesse caso, quando os dois raios são menores, essas estrelas elas estão desconectadas. É a maior parte dos casos. Tudo que a gente estava falando até aqui está enquadrado nesse cenário. Agora, quando uma das estrelas tem um raio maior do que esse lóbulo de Roche, o que acontece? Tudo que está aqui dentro está gravitacionalmente ligado a essa estrela aqui. Tudo que está aqui dentro está gravitacionalmente ligado a essa estrela aqui. Mas se uma estrela tem um raio maior do que o tamanho desse lóbulo de Roche, o que acontece é que quando a massa dessa estrela chega nessa posição aqui, ela passa a estar gravitacionalmente ligado a essa estrela e não a essa estrela. E então essa matéria ela cai em direção a essa estrela aqui. Ou seja, existe troca de massa entre uma estrela e a outra. Uma estrela fornece massa para outra estrela. A gente vai voltar a falar disso quando a gente estiver falando de evolução estelar, se não me engano, daqui 2 aulas, porque um tipo muito importante de fim de vida das estrelas acontece justamente por conta de um fenômeno desse tipo, de troca de massa entre as estrelas. Isso, inclusive, é muito importante na produção dos elementos químicos que a gente tem no universo. Existem elementos que são produzidos especialmente nesse tipo de cenário. Mas a gente vai falar disso com mais detalhe quando a gente estiver falando de evolução estelar. E tem, então, essas binárias semiconectadas, que é quando uma delas tem um tamanho maior do que o lóbulo de Roche e causa troca de matéria, causa transferência de matéria entre ela e a outra estrela. Mas também tem as binárias de contato mesmo, que é o caso em que as duas estrelas têm um raio maior do que o lóbulo de Roche. E o que acontece aqui é que tanto essa estrela está fornecendo matéria para essa estrela, quando deixa de estar na influência gravitacional dessa e passa para essa, e essa estrela aqui acontece a mesma coisa. Em algum momento a matéria dela deixa de estar sob a influência gravitacional dela e passa a estar sob a influência gravitacional dessa aqui. O que acontece na prática é que essas estrelas ficam ali trocando matéria e compartilham então um mesmo envelope, um mesmo envoltório. Então, tem 2 núcleos, né? Igual a gente estudou lá as camadas do Sol, tem o núcleo, tem a camada convectiva e tal, aqui é muito mais complexo que isso,
Mas o importante é que tem dois núcleos e tem um envoltório que é compartilhado pelas duas estrelas. Isso aqui é o que a gente chama de binárias de contato. Então tem também esse caso é mais raro, mas tem também, ele é importante para a gente entender a evolução de algumas estrelas. Mas esse caso, né, esse tipo de binária, a binária de contato e também as semiconectadas, são casos em que a classificação está diretamente relacionada com uma propriedade do sistema em si. Né? Se a gente fala é uma binária de contato, a gente sabe que são estrelas que estão compartilhando o envoltório. Quando a gente fala binária espectroscópica, binária eclipsante, binária astrométrica, a gente está se referindo à forma como ela foi descoberta, à forma como ela foi estudada posteriormente. Certo. Então, basicamente, o que a gente tinha para falar sobre os tipos de sistemas binários era isso, mas é só para destacar que não são apenas sistemas binários que existem. Né? Como eu falei lá no início da aula, eu falei de sistemas com 3 estrelas, com 4 estrelas. Existem, na verdade, sistemas com muito mais estrelas. Um exemplo é esse sistema aqui, né, Alcor e Mizar, que são estrelas da constelação de Ursa Maior. Quando a gente olha, né, de longe, né, olhando aqui as estrelas da constelação, é como se elas estivessem bem perto uma da outra, mas dando um zoom ali, o que a gente observa é isso aqui. Tem Mizar, tem Alcor, e perto de Mizar ainda tem uma outra estrela. Então, a gente, olhando isso daqui, a gente sabe, né, a órbita, nesse caso aqui é possível determinar a órbita, então a gente sabe que essas estrelas, elas estão gravitacionalmente ligadas entre si. Então, a gente poderia dizer, né, que aparentemente o que a gente tem aqui é um sistema triplo. Tem essas duas estrelas ligadas e essa aqui. Só que, na verdade, isso aqui é um sistema sextuplo, porque cada uma dessas estrelas aqui é também uma binária espectroscópica. Então a gente sabe pela órbita, pelo movimento dessas estrelas, que elas estão orbitando um centro de massa em comum, né? São binários visuais que a gente sabe que orbitam o mesmo centro de massa, mas quando a gente olha o espectro de cada uma dessas estrelas isoladamente, a gente vê aquela formação de linhas espectrais duplas, né, que em um dado momento se deslocam uma se desloca para o vermelho, a outra se desloca para o azul, e depois elas invertem conforme elas vão orbitando o centro de massa. Então são 3 estrelas gravitacionalmente ligadas, cada uma delas é uma estrela binária. Então tem uma estrela orbitando a outra estrela aqui, uma estrela orbitando outra estrela, uma estrela orbitando outra estrela, e todo esse sistema de 6 estrelas também está gravitacionalmente ligado entre si. Então aqui é só para mostrar que os sistemas múltiplos eles não se limitam a sistemas só entre 2 estrelas. Né? Eles podem ser com mais estrelas, mas ele vai ficando mais raro conforme a gente vai considerando mais estrelas. É mais comum sistemas binários, depois menos comum sistemas com 3 estrelas, menos comum sistemas com 4 estrelas e assim por diante. Mas existem. Certo. Então vamos aqui para a última parte da aula de hoje. A gente vai falar sobre a massa das estrelas, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo realmente calculando a massa daquele sistema de Sirius, que é o sistema de binária astrométrica que a gente viu na parte anterior. E eu vou mostrar para vocês como que a massa está relacionada com muitas outras propriedades da estrela, inclusive com o tempo de vida dela. Então, como que a gente faz para obter a massa? Né? Isso aqui é só relembrando o que eu já mostrei alguns slides para trás. Né? A gente consegue... a gente tem 2 estrelas, né, no sistema binário, a primária e a secundária. A gente consegue observar o período orbital entre essas estrelas, né, em todos os métodos, exceto nas binárias visuais. A gente sempre determina o período orbital. No caso das binárias espectroscópicas, é pelo período para completar, né, essa volta entre as linhas espectrais. No caso das binárias eclipsantes, é o período entre 2 eclipses de mesma profundidade. No caso das binárias astrométricas, vem do movimento, né, da estrela, um pouco mais complexo nesse caso,
mas também é possível inferir a órbita e determinar o período. E aí a gente também determina a separação angular entre as estrelas, né, em momentos específicos da órbita, para a gente poder medir o semi-eixo maior da órbita, mas o que a gente mede, na verdade, é uma separação angular, então a gente precisa conhecer a distância até o sistema. Mas o ponto é que com o período e com o tamanho da órbita, a gente consegue usar a terceira lei de Kepler para determinar a massa total do sistema. Então, aqui está a terceira lei de Kepler, na forma mais geral. Só que a gente pode reescrever essa equação aqui usando o período em unidades de anos terrestres, o semi-eixo em unidades de unidade astronômica, ou seja, quantas vezes a distância entre a Terra e o Sol é a distância entre essas estrelas, mas no caso aqui está relacionado à soma dos dois semi-eixos, isso é importante também. Então a gente coloca o período em anos, a soma dos semi-eixos em unidades astronômicas e a massa total em unidades de massa do Sol. Usando essas unidades, essa equação aqui ela fica ainda mais fácil de aplicar. A gente pode reorganizar os termos e a equação fica assim. A soma das massas é a soma dos semi-eixos ao cubo sobre o período ao quadrado. Mas nesse caso tem que usar essas unidades aqui para essa equação ser válida. A massa tem que estar em unidades de massa do Sol, a razão dos semi-eixos, a soma dos semi-eixos tem que estar em unidades astronômicas e o período tem que estar em anos. E com isso aqui a gente obtém a massa total, e depois que a gente obtém a massa total, a gente consegue obter a massa de cada uma das estrelas por aquela relação entre a razão das massas e a razão dos semi-eixos. É aquilo que eu falei. Quanto maior é a massa, mais próximo o centro de massa fica daquela estrela e menor vai ser o semi-eixo maior dela. No caso, para a estrela menor é a mesma coisa. Quanto menor a massa, mais longe ela fica do centro de massa, maior é o semi-eixo. E essa relação, então, ela é inversa, né? A razão das massas é igual ao inverso da razão dos semi-eixos. Com essa equação aqui, a gente determina a massa total. Com essa equação aqui, a gente determina quanto dessa massa total vai para cada uma das duas estrelas do sistema. E aí, com isso, a gente consegue determinar as massas de cada uma das estrelas. A gente consegue determinar as massas individuais. Então, vamos fazer esse cálculo para a estrela Sirius. Assim, é um passo a passo. Eu vou mostrar para vocês, a gente segue 3 passos e a gente consegue determinar, então, a massa das duas estrelas. É uma coisa que dá para pedir em prova, inclusive, já que a prova é para fazer em casa, vocês podem conferir a aula. Eu vou dar um outro caso, né? Não vou dar o caso de Sirius, mas é só seguir os mesmos passos que vocês vão chegar na massa das estrelas. Então, primeiro passo, né? Vamos olhar aqui os dados que a gente tem, que é o que a gente consegue medir através daquelas técnicas que eu mostrei para vocês na parte anterior da aula. Então, o primeiro dado é o período, né? O tempo que essas estrelas levam para dar uma volta completa na órbita delas. Nesse caso aqui, o período é de mais ou menos 50 anos, né? 49 anos, 9. Lembrando que tem que estar em unidade de anos terrestres. O semi-eixo maior, tanto de Sirius A quanto de Sirius B, ele está sendo dado aqui em segundos de arco. E a gente precisa disso em unidades astronômicas. Então, a gente mede segundos de arco, mas a gente precisa transformar para unidades astronômicas. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai ter que fazer. Só que a gente só consegue fazer essa transformação de diâmetro angular, de distância angular, para a distância linear, para a distância física, se a gente consegue a distância, se a gente conhece a distância entre esse sistema e a Terra. E aí, nesse caso, eu coloquei aqui também a distância de Sirius, né? Nesse caso, a gente pode aproximar que as duas estrelas estão à mesma distância, porque essa distância é muito maior do que a distância entre elas. Então, a distância delas até a Terra, a gente pode aproximar que é igual. E é de 2,64 parsecs, que eu já transformei aqui para unidades astronômicas, porque a gente vai precisar
a gente vai precisar dessa medida em unidades astronômicas. Então, já peguei aqui quantas unidades astronômicas tem em um parsec e converti de parsec para unidades astronômicas. Mas quando a gente mede a distância até uma estrela, eu mostrei para vocês, a gente mede em parsecs. Certo? Aqui eu já pulei para a resposta, deixa eu voltar um pouco. Então, como que a gente vai fazer esse primeiro passo, né? O primeiro passo é obter os semi-eixos, né? Esse semi-eixo A e esse semi-eixo B, em unidades astronômicas. A gente tem o tamanho angular disso. Isso aqui é uma imagem que eu peguei lá da primeira aula, que é como a gente relaciona um tamanho angular, um diâmetro angular, a um tamanho físico ou um diâmetro físico. E isso está relacionado com a distância até esses objetos. Nesse caso aqui, né, que a gente está aplicando, o tamanho angular, né, o θ, corresponde ao tamanho angular do semi-eixo, o que foi dado aqui para as duas estrelas. Então, isso é o θ. O d, esse d maior aqui, que é a distância entre a gente e o objeto que a gente está medindo, corresponde à distância entre a Terra e o sistema. Essa é a distância que eu dei aqui, que eu já transformei para unidades astronômicas. E esse d aqui, que é o tamanho físico, é o que a gente quer, é o que a gente quer calcular. É o que a gente chama de A. Então, daqui para frente, ao invés de d, eu vou chamar isso aqui de A, porque é o tamanho dos semi-eixos que a gente precisa saber para a gente calcular a massa total desse sistema. E se não ficou muito claro, olhando desse jeito, eu virei essa imagem aqui para representar melhor. Então, aqui está o sistema que a gente está estudando. O observador ele estaria aqui nessa posição. Essa distância d, a gente pode aproximar que é a mesma distância, tanto para uma estrela quanto para outra. Isso é porque essa distância ela é muito maior do que esse tamanho físico aqui, do que o tamanho do semi-eixo. Então, esse lado desse triângulo e a hipotenusa, eles têm praticamente o mesmo valor, né, porque esse ângulo aqui ele é muito pequeno. Então, a gente pode aproximar que a distância até as duas estrelas é a mesma. Então, a gente usa só o valor d. E esse ângulo aqui é o que a gente mede quando a gente está medindo o tamanho angular desse semi-eixo. Então, esse aqui é o que a gente mede. Essa distância a gente pode medir por um outro método, como, por exemplo, o método da paralaxe. Então, a gente conhece esses dois valores aqui. Conhecendo esses dois valores, a gente consegue determinar o d a partir da relação da tangente. A definição de tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Basicamente isso. Então, se a gente quiser determinar esse tamanho, a gente precisa fazer isso tanto para Sirius A quanto para Sirius B. Aí eu já coloquei aqui a conta. Então é bem simples, né? A gente passa esse d multiplicando. Então essa distância, esse semi-eixo, fica igual à distância até a estrela vezes a tangente do semi-eixo medido em tamanho angular. Então aqui eu só substituí a distância pela distância em unidades astronômicas. Lembrando que para usar aquela equação, isso precisa estar em unidades astronômicas. Então eu já substituí o d pela distância até as estrelas e substituí o θ, nesse caso aqui eu estou calculando para Sirius A, peguei o tamanho do semi-eixo de Sirius A. Só que isso aqui está em segundos de arco, né? Eu passei para graus. Para passar de segundos de arco para graus, é só dividir por 3.600, porque 60 segundos são 1 minuto e 60 minutos são 1 grau. Então, quando a gente quer passar de segundos para minutos, a gente divide por 60. Para passar de minutos para grau, a gente divide por 60 de novo. Então, se a gente passa de segundos diretamente para grau, é só a gente dividir por 3.600. Então, basicamente o que eu fiz até aqui, eu substituí a distância que foi dada, substituí o tamanho angular, que também foi dado, só que eu passei ele para graus, porque a minha calculadora calcula em graus, basicamente. E aí ficou esse valor vezes a tangente desse ângulo aqui, que é um ângulo muito pequeno. E aí fiz isso na calculadora, né? Fiz a tangente desse ângulo. Lembrando de colocar a calculadora para medir em graus, se vocês forem usar uma calculadora. Eu calculei a tangente desse ângulo e multipliquei pela distância.
e aí a gente obtém o semi-eixo maior da estrela Sirius A, no caso é 6,04. Ou seja, esse semi-eixo maior é aproximadamente 6 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Já para Sirius B, que é a estrela de menor massa desse sistema, tanto que é a secundária, ela tem menos brilho, tem bastante relação, eu vou mostrar mais para frente. Já para Sirius B, a distância ela é maior, né? Aqui eu não mostrei a conta, vocês podem tentar fazer se vocês quiserem. Eu basicamente peguei a mesma equação, a única coisa que eu mudei foi substituir esse valor angular para o semi-eixo de Sirius aqui. E aí, fazendo a conta, a gente obtém que o semi-eixo maior da órbita de Sirius B é 13,9 unidades astronômicas. Então, esse foi o primeiro passo, determinar o tamanho dos semi-eixos em unidades astronômicas, porque ele é dado em segundos de arco, que a gente só mede a distância angular. Então, a gente precisa passar para a distância física, foi o que a gente fez nesse primeiro passo. O segundo passo é obter a massa total do sistema. Então, já marquei aqui, né, o tamanho dos semi-eixos que a gente mediu. Então, o segundo passo é determinar a massa total desse sistema através da terceira lei de Kepler. Bem simples. É só aplicar a lei de Kepler. A soma das massas é a soma dos semi-eixos que a gente calculou ao cubo, em unidades astronômicas, que já está em unidades astronômicas, dividido pelo período em anos, o período já está em anos. Período ao quadrado, né, no caso. Então é bem simples de fazer a conta também. A soma das massas, né, a soma da massa de Sirius A com a massa de Sirius B. Então vai ser a soma dos dois semi-eixos ao cubo sobre o período ao quadrado, substituindo aqui o que a gente calculou para os semi-eixos e usando o período que foi dado, a gente obtém que a massa total desse sistema é 3,18 vezes a massa do Sol. Ou seja, a gente já sabe que uma dessas estrelas aqui tem mais massa do que o Sol. Ok, então esse segundo passo é bem simples, é só isso, é só aplicar essa terceira lei de Kepler, substituindo os valores, calculando para ver o tanto que dá a massa total. Agora a gente tem que saber o quanto dessa massa está na estrela Sirius A e o quanto dessa massa está na estrela Sirius B. E aí, para isso, a gente usa aquela relação entre a razão das massas e a razão dos semi-eixos. Então, basicamente, a massa de Sirius A sobre a massa de Sirius B é o semi-eixo de Sirius B sobre o semi-eixo de Sirius A. É o inverso aqui, né? A razão das massas é o inverso da razão dos semi-eixos. E aí é só substituir os semi-eixos que a gente calculou aqui no primeiro passo. Então, substituindo isso, a gente chega que essa razão é 2,3, ou seja, a massa de Sirius A é 2,3 vezes maior do que a massa de Sirius B. E aí, para calcular a massa, é só a gente pegar isso aqui agora e substituir nisso que a gente calculou no segundo passo. A gente pega a massa de Sirius A é 2,3 a massa de Sirius B. Ou seja, a gente substitui aqui, vai ficar 2,3 vezes a massa de Sirius B mais a massa de Sirius B é 3,18, que a gente calculou aqui. Ou seja, a massa de Sirius B é 3,18 dividido por 3,3 a massa do Sol, que dá 0,964. Praticamente igual à massa do Sol. E esse Sirius A tem 2,3 vezes isso. Ou seja, mais ou menos aí 2,22 vezes a massa do Sol. Ou seja, só conhecendo 3 propriedades relacionadas à órbita dessas estrelas entre elas e conhecendo a distância até essas estrelas, a gente consegue determinar a massa dessas estrelas. E aí o que é curioso aqui, né, é que tem essa estrela aqui, Sirius, grandona, brilhante, né, com 2,2 vezes a massa do Sol. E essa estrela pequenininha aqui, que a gente nem conseguia ver, tem praticamente a mesma massa do Sol.
E são estrelas que estão bem próximas do Sol, só 2,64 parsecs. Então, por que a gente não conseguia ver essa estrela Sirius B? Porque mesmo tendo uma massa praticamente igual à massa do Sol, essa estrela é muito diferente do Sol. Ela só emite 0,025 vezes a quantidade de energia que o Sol emite por segundo. Ela tem 0,025 vezes a luminosidade do Sol. Mas tem uma massa parecida. Por quê? Porque essa estrela está numa fase evolutiva completamente diferente da fase evolutiva que o Sol está. O Sol é uma estrela de sequência principal. Tudo que eu vou mostrar para vocês agora de relação entre massa e propriedade é para estrelas de sequência principal. Já Sirius B e Sirius A também são estrelas que estão numa outra fase evolutiva, que é uma coisa que a gente vai ver daqui 2 aulas, quando a gente estiver falando de evolução estelar, que são estrelas que já passaram pela fase evolutiva do Sol, já passaram por várias outras etapas e agora estão numa fase que a gente chama de anã branca. Nesse caso, a estrela a gente considera que ela já morreu. É um remanescente estelar que a gente fala, porque já não ocorre mais fusão nuclear no núcleo dessa estrela. A gente vê ela brilhando justamente porque ela está colapsando e esfriando. E a fonte de luz dessa estrela é colapso gravitacional, não é mais fusão nuclear. E isso é bem menos eficiente do que a fusão nuclear, então essas estrelas elas brilham bem menos. Então basicamente é por isso. Essa estrela tem massa parecida do Sol, mas tem um brilho muito menor porque está numa fase evolutiva distinta. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver nas outras aulas. Hoje as relações que a gente vai ver são para estrelas de sequência principal. E aí são relações bem diretas. Antes disso, só para comentar, né, da mesma forma que a gente pode determinar a massa, se a gente consegue, em alguns casos, determinar o raio das estrelas, como por exemplo nas binárias eclipsantes, ou então com a relação que é o principal, né, que a gente viu na aula passada, que conhecendo a luminosidade e a temperatura da superfície de uma estrela, a gente consegue determinar o tamanho dessa estrela. Então, com isso, a gente consegue determinar a densidade da estrela, a densidade média, pelo menos, né? Porque, na verdade, o núcleo é muito mais denso, a superfície é muito mais rarefeita, mas a gente consegue determinar uma densidade média se a gente conhece a massa e o raio. É basicamente, né, a densidade é a massa dividida pelo volume. E aí, botei aqui, né, para vocês lembrarem, o volume de uma esfera é 4 sobre 3π vezes o raio dessa esfera ao cubo. Então, o raio é o tamanho da estrela que a gente está medindo, né? Então, para medir a densidade, é só pegar a massa que a gente calculou e dividir por esse volume. No caso do Sol, a gente estima uma densidade aí por volta, uma densidade média, né? A gente já falou disso quando a gente falou do Sol, né, na sexta aula, mas a gente estima uma densidade média de por volta de 1,41 gramas por centímetro cúbico. É uma densidade baixa, né? A maior parte dos sólidos tem densidades acima de 3, 4 gramas por centímetro cúbico. A água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, mais ou menos. Então, a densidade média do Sol é uma densidade bastante baixa. Mas quando a gente compara com outras estrelas, existem estrelas que têm uma densidade média muito mais baixa. Né? Betelgeuse, por exemplo, que é uma estrela, é uma gigante vermelha, supergigante vermelha, tem 750 vezes o raio do Sol, mas tem só 15 vezes a massa do Sol. Então, quando a gente vai calcular a densidade, né, a densidade média de Betelgeuse, a gente está multiplicando, no caso aqui da densidade do Sol, a gente está multiplicando a massa por 15, mas o raio a gente está multiplicando por 750 elevado ao cubo. Então, a gente obtém uma densidade média muito mais baixa do que a densidade média do Sol. Para essa estrela aqui, que tem 750 vezes o tamanho, mas só tem 15 vezes mais massa, a densidade média dela é 5 vezes 10 elevado a menos 8 gramas por centímetro cúbico. Isso é 20 vezes menos denso do que o ar da nossa atmosfera aqui na Terra.
Então é realmente uma estrela muito pouco densa. Ela é muito grande, mas justamente ela é gigantesca, mas ela não tem tanto mais assim de massa. Então realmente ela é grande porque ela é muito pouco densa. Então existem estrelas que têm a densidade muito menor do que a densidade do Sol. Mas e no caso de Sirius B, né, que é essa estrela que a gente calculou a massa no slide anterior aqui? Sirius B é muito menor, é o contrário, né? Betelgeuse é muito maior do que o Sol, Sirius B é muito menor do que o Sol, é 100 vezes menor do que o Sol, o raio, é o tamanho da Terra, Sirius B. E tem uma massa, botei aqui uma massa solar, que é bem parecido, né? A gente calculou lá 0,96. Então tem uma massa parecida com o Sol, só que é muito menor. E aí, quando a gente calcula a densidade média dessa estrela, a gente obtém um valor altíssimo. 2,2 vezes 10 elevado a 6 gramas por centímetro cúbico, que é 100 mil vezes maior do que a densidade do ouro. Isso é a densidade média dessa estrela. Então, realmente é uma estrela consideravelmente mais densa do que o Sol. Isso também está relacionado, né, já estou adiantando algumas coisas da outra aula, isso também está relacionado com a evolução dessa estrela. Sirius B, na verdade, é o remanescente de uma estrela que já morreu e é o núcleo dessa estrela que sobrou. E aí o núcleo, a gente já viu que o núcleo do Sol é muito mais denso, né, do que essa densidade média que a gente está calculando aqui. E essa estrela tem essa densidade média tão elevada justamente porque ela é como se sobrasse literalmente só o núcleo da estrela. Mas assim, a ideia aqui é justamente mostrar para vocês que a densidade varia bastante. Algumas estrelas têm densidades baixíssimas, densidades médias baixíssimas, enquanto outras têm densidades médias extremamente altas. Ok, então agora vamos voltar a falar da massa das estrelas e da relação entre a massa da estrela e a posição dela no diagrama HR. Então, a gente viu no caso do Sol e no caso de Sirius B que estrelas com massa parecida podem ser bastante diferentes entre si. Mas não é nisso que a gente vai focar aqui. Né? Estrela e Sirius são diferentes porque estão em diferentes etapas evolutivas. Mas aqui a gente vai falar só das estrelas que estão na sequência principal. Esse aqui, para lembrar para vocês, é o diagrama HR, que a gente falou na aula passada. Esse diagrama é um dos gráficos mais importantes da astronomia, principalmente quando a gente está estudando estrelas. E, tentando não entrar em muitos detalhes, né, esse eixo aqui ele está relacionado com a temperatura da estrela, ele aumenta da direita para a esquerda, então aqui estão as estrelas mais frias, aqui estão as estrelas mais quentes. A gente pode representar tanto o valor da temperatura na superfície, né, que é o que está aqui, quanto o tipo espectral da estrela. A gente viu que na aula passada que a classificação espectral está relacionado com a temperatura da estrela. Ou então a gente podia ter colocado aqui também o índice de cor, né? A cor da estrela. Aqui são as estrelas mais azuis, aqui são as estrelas mais vermelhas. Mas esse eixo sempre é uma medida relacionada à temperatura da estrela. Já nesse outro eixo aqui, o que está representado é o brilho da estrela, né? O brilho intrínseco, a quantidade de energia que a estrela emite por segundo. Então, ou é a luminosidade ou a magnitude absoluta da estrela. Lembrando que a luminosidade aumenta, né, de baixo para cima aqui, mas como a magnitude é uma escala invertida, quanto menor é a magnitude absoluta, mais brilhante é a estrela. E a gente viu também na aula passada, né, a relação entre luminosidade, temperatura e o tamanho da estrela. Então, se a gente conhece a temperatura e a luminosidade, a gente também conhece o tamanho dessa estrela. Certo. E justamente, né, são essas linhas diagonais aqui. Então, todas as estrelas que estão sobre essa linha têm 0,1 vezes o raio do Sol. Todas as estrelas que estão nessa linha aqui têm um raio, né, um tamanho igual ao raio do Sol. Essas aqui têm 10 vezes o raio do Sol. Essas aqui têm 100 vezes. E aí a gente viu que nesse diagrama as estrelas elas não se encontram distribuídas aleatoriamente, elas ocupam algumas posições específicas e a maior parte dessas estrelas, a maior parte das estrelas do universo,
ocupam essa linha, né, o entorno dessa linha, que a gente chama de sequência principal. Aqui é onde as estrelas iniciam a vida delas e é onde elas passam a maior parte da vida delas. O Sol, por exemplo, é uma estrela que está na sequência principal. Então, nessa aula de hoje, né, essas relações que eu vou falar agora só se aplicam para as estrelas que estão na sequência principal. E aí, quando a gente olha a massa das estrelas, que a gente mede lá usando a terceira lei de Kepler, né, igual a gente fez, quando a gente pega a massa das estrelas e olha como elas se distribuem nesse diagrama HR, a gente vê que existe uma clara distribuição ao longo da sequência principal. As estrelas com menor massa, né, aqui seria 0,1 vezes a massa do Sol, 0,4 vezes a massa do Sol, 1 vez a massa do Sol. Essas estrelas de menor massa são as estrelas mais frias, menores e menos luminosas. Já as estrelas de maior massa são essas estrelas que estão aqui para a esquerda, são as estrelas mais quentes, mais luminosas e maiores também. Porque a gente vê, ó, essas estrelas aqui têm 10 vezes o raio do Sol. Essas estrelas aqui têm só 0,1 vezes o raio do Sol. Então, existe uma clara relação entre a quantidade de massa que a estrela tem e a posição em que ela se encontra no diagrama HR. Na verdade, é a massa que determina essa posição. A massa inicial da estrela determina onde ela vai estar no diagrama HR. Então, se a gente conhece a massa da estrela, a massa inicial dela, a gente sabe a temperatura da superfície dela, a gente sabe a luminosidade e a gente sabe o raio, só pelo diagrama HR. Então, uma estrela com 1 vez a massa do Sol, ela sempre entra na sequência principal, né? Ela sempre começa a vida dela nessa posição aqui. Ou seja, ela tem essa temperatura, tem essa luminosidade e tem esse raio. Então, é a massa da estrela que determina isso. Na verdade, não é a massa sozinha, é a massa junto com a composição química. Também tem aí o efeito da composição química, mas o principal é a massa. E isso não determina só a temperatura, a luminosidade e o tamanho. Isso, na verdade, determina toda a estrutura interna da estrela, determina toda a forma, né, a forma como essa estrela vai produzir energia, qual é a trajetória evolutiva que essa estrela vai seguir. Tudo isso é determinado pela massa da estrela. Então, por isso que é realmente muito importante a determinação da massa. É o principal parâmetro que dita como vai ser a vida de uma estrela. E, então, ok, tem essa relação direta entre massa e luminosidade. A gente pode ver aqui, estrela com uma massa solar tem luminosidade igual a 1 vez a massa do Sol. Uma estrela com 30 vezes a massa do Sol tem uma luminosidade de 100 mil vezes a luminosidade do Sol. Então, quanto maior for a massa da estrela, maior é a luminosidade dela, maior é a quantidade de energia que essa estrela emite. Dá para ver isso claramente nesse gráfico aqui. Basicamente o que eu falei, quanto maior for a massa, está aqui embaixo, esse negócio fica aparecendo, quanto maior for a massa, maior vai ser a luminosidade. Só que uma coisa que é interessante a gente... Deixa eu ver se já é o próximo slide. Não, aqui é justamente o ajuste dessa relação, uma relação bem direta. Isso aqui só vale para as estrelas da sequência principal. Então, a gente inclusive viu o caso de Sirius B, que é uma estrela com a mesma massa do Sol, mas com uma luminosidade muito diferente. Isso é porque, no caso, a gente está comparando uma estrela de sequência principal com uma estrela de uma outra etapa evolutiva, que é uma estrela anã branca. Nesse caso aqui, essa relação que a gente está vendo é só para as estrelas de sequência principal. Essas estrelas aqui nessa relação a gente vê diretamente. Quanto maior a massa, maior é o brilho, maior é a luminosidade. E dá para ajustar aqui uma reta, né, bem claramente. Então, se a gente sabe a massa, a gente consegue inferir, estimar a luminosidade da estrela. Através dessa relação aqui é só elevar uma potência
de 3,3. Mas o que eu quero chamar a atenção é duas coisas, né? Primeiro, a massa varia muito menos do que a luminosidade. A massa das estrelas varia aqui entre 0,1 e 100 vezes a massa do Sol. Já a luminosidade varia de 0,001, ou seja, 1000 vezes menos a luminosidade do Sol, varia até 1 milhão de vezes a luminosidade do Sol. Então essa escala aqui ela é logarítmica. Então se a gente pega aqui uma estrela que tem um pouquinho mais de massa que a outra, ela vai ter um brilho que é muito maior do que o brilho daquela outra estrela. E isso aí a gente viu mais ou menos também quando a gente estava olhando Sirius A. Mas nesse caso também a gente não pode fazer comparação direta, porque também são estrelas em diferentes estágios evolutivos. Mas ok, o ponto aqui é, se a estrela tem um pouquinho a mais de massa, ela tem muito mais de luminosidade. Isso está diretamente relacionado com o tempo de vida das estrelas. Por quê? Porque as estrelas, né, no próximo slide eu acho que eu falo disso em detalhe, como que as estrelas brilham. Né? A gente já falou disso quando a gente estava falando do Sol, a gente vai falar disso também quando a gente vai falando de evolução estelar. Mas as estrelas estão brilhando porque no interior delas, lá no núcleo, acontecem reações de fusão nuclear que estão ali basicamente transformando matéria em energia. Então a quantidade de combustível, né, que uma estrela tem, a quantidade de matéria que ela tem para transformar em energia, está relacionado com a massa dessa estrela. Então se você dobra a massa da estrela, você dobra a quantidade de combustível disponível que você tem para transformar em energia. Dá para usar mais ou menos essa proporção. Então, quanto mais massa, mais combustível disponível. Só que a luminosidade é a quantidade de energia que a estrela emite por segundo. Se a gente dobra a massa, a gente dobra a quantidade de combustível. Só que a gente muito mais do que dobra a quantidade de energia que essa estrela está emitindo por segundo. Deixa eu ver se... tá bem claro aqui nesse slide. Ou seja, quando a estrela tem mais massa, ela tem mais combustível, mas ela queima esse combustível muito mais rápido do que a estrela que tem menos massa. Isso faz com que as estrelas que vivem mais são as estrelas que têm menos massa. É um pouco contraintuitivo, né? A gente pensa, pô, a estrela tem mais massa, ela tem mais combustível. Só que ela queima esse combustível muito mais rápido. E usando essas relações que a gente viu no slide anterior, dá para ver isso de maneira bem clara. Né? A duração de vida de uma estrela a gente pode considerar através dessa relação aqui. Né? O tempo de vida da estrela é a energia que ela tem disponível ao longo de toda a vida dela sobre a energia que ela está emitindo a cada segundo, a cada ano, enfim. Ou seja, vamos supor, a estrela tem 10 energias, mas todo ano ela emite 1 de energia. Ela vai viver 10 anos. Então dá para a gente fazer... Aqui é claro que eu estou usando números só para dar um exemplo, mas a relação é exatamente essa. A gente pega a quantidade total de energia que a estrela tem disponível para queimar ao longo de toda a vida dela e divide pela quantidade de energia que ela está queimando no intervalo de tempo. Isso vai dar para a gente a quantidade de tempo em que a estrela consegue manter aquela queima de combustível, né? Aquela... Combustível é modo de falar, né? Não é uma combustão, é uma reação de fusão nuclear. Mas é basicamente isso que a gente faz. A gente pega toda a energia que ela tem disponível e divide pela energia que ela está emitindo no intervalo de tempo. A gente consegue saber por quanto tempo ela consegue se manter emitindo aquela quantidade de energia. E aí o que acontece? Igual eu estava falando para vocês, a energia que ela tem disponível é proporcional, né? Bem aproximado, mas para a gente fazer esse raciocínio, a gente pode considerar que é proporcional à massa da estrela. Se a gente dobra a quantidade de massa, a gente dobra a quantidade de energia disponível, justamente porque essa energia ela vem da conversão de massa em energia através da fusão nuclear. Então, isso aqui, esse termo de cima, é diretamente relacionado com a massa da estrela, ou seja, proporcional à massa da estrela. Já a energia emitida está relacionada com essa energia que é produzida ali no núcleo pela fusão nuclear, que
que se propaga até chegar na fotosfera, mesmo caso que a gente estudou para o Sol. E aí, quando chega na fotosfera, essa energia é emitida. E essa energia que é emitida por uma unidade de tempo, né, por segundo, por hora, enfim, a energia emitida por unidade de tempo é a luminosidade da estrela. É o brilho que a estrela tem. É o brilho intrínseco, né, que a estrela tem. Então, isso aqui, energia emitida, é exatamente igual ao que a gente chama de luminosidade da estrela. Ou seja, a gente substitui isso aqui. Essa energia disponível é proporcional à massa. A energia emitida é a luminosidade. Então, o tempo de vida da estrela é proporcional à quantidade de massa que ela tem, que está relacionada à quantidade de matéria que ela tem para realizar a fusão nuclear e transformar em energia. Está proporcional à quantidade de massa. Quanto mais massa, em tese, teria maior tempo de vida por ter mais matéria. Só que também é proporcional ao inverso da luminosidade, que está relacionado com a taxa na qual essa energia está sendo emitida. Só que como a gente viu no slide anterior, quando a gente aumenta, né, quando a gente considera uma estrela com mais massa, essa estrela tem mais luminosidade, e esse aumento de luminosidade é muito maior do que o aumento de massa. Na verdade, é aquela potência de 3,3. A luminosidade é proporcional à massa elevado a 3,3. Então, a gente pode pegar isso aqui e substituir nessa relação de proporcionalidade que a gente chegou antes. Quando a gente faz essa substituição, a gente percebe, né, a gente obtém que o tempo de vida da estrela é proporcional à massa elevada a menos 2,3. Ou seja, a gente pode escrever isso também como sendo tempo de vida proporcional a 1 sobre a massa elevado a 2,3. Ou seja, o tempo de vida é inversamente proporcional à quantidade de massa da estrela. Quanto maior for a quantidade de massa que tiver numa estrela, menos tempo essa estrela vai viver. Então, é um pouco contraintuitivo quando você olha diretamente isso, né? Você pensa, tem mais massa, vai viver mais tempo. Mas por tudo isso que a gente está falando, pela relação entre massa e luminosidade, a gente consegue ver que só através desse raciocínio e daquela relação entre massa e luminosidade, a gente consegue chegar nessa conclusão de que as estrelas que têm mais massa vivem menos. Elas têm mais matéria disponível para ser transformada em energia. Só que elas transformam essa matéria em energia numa taxa tão mais alta do que as estrelas de menor massa, que elas acabam esgotando essa massa que ela tem para transformar em energia mais rápido. Então, quanto maior for a massa, mais rápido a estrela morre. Mais rápido ela chega no fim da vida dela. Daqui 2 aulas, vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu falo que uma estrela morre, né? Existem várias formas diferentes da estrela chegar no fim da vida dela, tem vários fenômenos diferentes, mas a gente vai falar disso na outra aula. É isso aí que inclui as supernovas, as estrelas de nêutrons, os buracos negros, mas isso é para daqui 2 aulas. Na aula de hoje a gente encerra só mostrando esse exemplo aqui, né? Essa relação que eu mostrei para vocês, ela é só uma relação de proporcionalidade, ela não permite a gente calcular o tempo de vida, a gente só consegue saber que quanto maior a massa, menor vai ser o tempo de vida, mas não permite calcular qual vai ser esse tempo de vida. Para isso, a gente precisa ou fazer uma série de hipóteses, por exemplo, no caso do Sol, ele vai queimar 10% da massa dele, ou então ir para modelos estelares mais complexos, né? Quando a gente de fato simula uma estrela no computador. É o que está representado aqui, o modelo detalhado. E quando a gente faz esses modelos, a gente vê que de fato acontece isso que a gente consegue prever com esse raciocínio. E aqui é o tempo de vida da estrela em função da massa da estrela. Então, as estrelas que têm menos massa vivem mais. As estrelas que têm menos massa vivem menos. Mas qual é essa diferença, né? Uma estrela com 0,1 vezes a massa do Sol vive até 10 trilhões de anos. O que isso significa? O universo ele tem 14 bilhões de anos.
Então, todas as estrelas com essa quantidade de massa que se formaram desde que o universo se originou, ainda estão por aí queimando energia e ainda ficarão por aí queimando energia por trilhões de anos. Então, nenhuma dessas estrelas chegou ainda ao final da vida delas. Eu vou até comentar sobre isso quando a gente vai falando sobre evolução estelar, porque existe um tipo de estrela, existe, né? Não existe. A gente prevê um tipo de estrela que ainda não existe no universo e que só vai existir daqui a vários bilhões de anos, que é quando essas estrelas aqui chegarem no final da vida delas, porque nenhuma delas ainda chegou. Mas quando a gente olha estrelas com maior massa, aí elas já têm uma idade, já têm um tempo de vida menor do que a idade do universo. Uma estrela com 0,9 vezes a massa do Sol, por exemplo, é uma estrela que tem a vida igual ao tempo do universo. Então, até essa massa aqui, as estrelas que se formaram ainda não chegaram ao fim da vida delas. Uma estrela como o Sol, por exemplo, ela passa cerca de 10 bilhões de anos na sequência principal. Isso aqui é o tempo que a estrela passa na sequência principal. Só que todas as estrelas passam a maior parte da vida delas na sequência principal. Então, o resto da evolução delas é geralmente só cerca de, 10% desse tempo. Para o caso do Sol, é bem por aí. Ele fica 10 bilhões de anos na sequência principal e em 1 bilhão de anos ele faz todo o restante da evolução que eu vou mostrar para vocês daqui 2 aulas. E o Sol, então, né, a gente estima que ele tem uma expectativa de vida de 10 bilhões de anos, ele já tem 4,6 bilhões de anos. Ou seja, ele está mais ou menos na metade da vida dele na sequência principal. Mas o interessante é quando a gente olha essas estrelas com muitas vezes a massa do Sol, por exemplo, uma estrela com 100 vezes a massa do Sol, elas só vivem 3 milhões de anos. Ou seja, ao longo da vida do universo, 14 bilhões de anos, milhões dessas estrelas, milhões de gerações dessas estrelas podem ter se formado. Porque elas vivem só um curto, milhões de anos. Na escala de tempo do universo que a gente está falando aqui, com relação à idade do universo, 3 milhões de anos é muito pouco tempo. Então existiram várias gerações de estrelas como essa desde que o universo se formou. E todas as estrelas com essa quantidade de massa, a gente sabe que também são estrelas jovens. E o que é importante aqui? O importante é que todos os elementos químicos, isso vai ficar bem claro quando a gente vai falando da evolução da estrela, todos os elementos químicos, além do hidrogênio, do hélio, do lítio e de traços de lítio e berílio, todos esses elementos eles foram formados no interior das estrelas, nos processos que fazem a fusão, que transformam a matéria em energia, no processo de fusão nuclear, os elementos são transformados uns nos outros e a gente só existe, a gente só vê todos esses elementos, a gente só tem disponível todos esses elementos na Terra, no nosso corpo, por causa de estrelas que vivem menos do que a idade do universo. Porque essas estrelas, lá no interior delas, elas transformaram esses elementos, o hidrogênio e o hélio, nesses elementos, e quando elas chegam no fim da vida delas, elas expulsam esse material para o meio entre as estrelas, para o gás que vai formar a próxima geração de estrelas, e esse gás, contendo esses elementos, forma uma próxima geração. E aí, conforme essas gerações vão se formando, o material do universo vai sendo enriquecido cada vez mais nesses elementos. Então, até para a própria origem da vida, é muito importante a gente entender o tempo de vida das estrelas, porque é daí que vem todos os elementos que formam os seres vivos. Então, isso só acontece porque existem estrelas que vivem menos do que a idade atual do universo. Quando o universo tinha lá seus 3 milhões de anos, claro que teve várias etapas até chegar na formação das estrelas, mas 3 milhões de quando formou a primeira estrela até os primeiros milhões de anos, o universo era formado basicamente por hidrogênio e hélio, porque ainda não tinham se formado ainda os outros elementos. Então foi só através de subsequentes gerações de estrelas
que se formou a quantidade as abundâncias químicas dos elementos que a gente observa hoje em dia no universo, na Terra e no nosso dia a dia, né? Nós mesmos somos formados por esses elementos que foram formados no interior das estrelas. Então isso está bastante relacionado com o tempo de vida das estrelas, que está bastante relacionado com a massa das estrelas. Por isso que a gente gastou a aula inteira hoje só para falar sobre a importância de se determinar a massa das estrelas e como isso pode ser feito através de estrelas binárias, né, em sistemas estelares múltiplos. Então, pessoal, por hoje era só isso, né? Bastante conteúdo. Na aula que vem a gente vai falar sobre a formação das estrelas. Então, tchau, tchau, pessoal, até a próxima aula.